Dando prosseguimento à resolução do nosso exemplo, vamos agora esboçar o gráfico da função f. Como que nós vamos proceder para esboçar o gráfico dessa função? Basicamente, para esboçar o gráfico da função, nós vamos encontrar os pontos críticos e os pontos de inflexão da função e, em seguida, verificar qual que é o comportamento da função dentro dos intervalos definidos por estes pontos críticos e de inflexão, ou seja, verificar se a função é crescente ou decrescente, se tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Do item A, nós já temos a expressão das derivadas. Então, a derivada primeira, 4x² menos 12x², derivada segunda, 12x² menos 24x. Nós também temos do item A os pontos críticos, que são x igual a 0 e x igual a 3. Então, vamos encontrar agora os pontos de inflexão. Para determinar os pontos de inflexão, nós vamos resolver a seguinte equação. A derivada segunda da função precisa ser 0. Trocando a expressão da derivada segunda, nós temos 12x² menos 24x igual a 0. Essa equação aqui é uma equação de segundo grau, só que na forma incompleta, né? Então, nesse caso, eu posso usar Bhaskara ou evidenciar os termos em comum. Nesse caso, fazendo a evidenciação dos termos comuns, nós temos que o termo comum é 12x. Então, eu tenho aqui 12x que multiplica x, eu volto no termo 12x², e 12x que multiplica menos 2, eu volto aqui no menos 24x. Olhando para a última igualdade, nós temos um produto cujo resultado é 0. Então, quando que um resultado é 0 num produto? Quando um dos fatores é 0. Logo, nós temos que 12x é igual a 0 ou o x menos 2 é igual a 0. Olhando para 12x igual a 0, nós concluímos que o x igual a 0. Então, x igual a 0 é um ponto de inflexão. Agora, olhando para x menos 2 igual a 0, isolando o x aqui desse lado da igualdade, nós temos x igual a 2. Logo, nós concluímos que os pontos de inflexão são 0 e 2. Então, agora que nós conhecemos os pontos de inflexão e os pontos críticos, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o sinal das derivadas primeira e segunda nos intervalos definidos por estes pontos. Então, faço uma reta e localizo os meus pontos. Então, aqui, x igual a 0 é ponto crítico e de inflexão, x igual a 2 é ponto de inflexão e x igual a 3 é ponto crítico. O que nós vamos fazer? Qual é o sinal das derivadas para valores de x menores que 0? Qual é o sinal da derivada para os valores de x entre 0 e 2? Qual é o sinal da derivada para valores de x no intervalo de 2 a 3? E qual é o sinal das derivadas no intervalo de 3 a mais infinito, né? Então, qual é o sinal das derivadas nesses intervalos aqui? Então, para poder organizar melhor todas essas informações, nós vamos escrever uma tabela, né? Então, vamos elaborar aqui uma tabela. Então, na primeira coluna eu vou colocar os intervalos, né? Então, aqui eu tenho x igual a 0, que é meu ponto crítico de inflexão, x igual a 2, que é o ponto de inflexão, e x igual a 3, que é ponto crítico. Então, eu vou tomar aqui o intervalo x menor que 0, x entre 0 e 2, x entre 2 e 3 e x maior que 3. Na segunda coluna, eu vou colocar o sinal das derivadas primeira. Na terceira coluna, eu vou colocar o sinal da derivada segunda. E na quarta coluna, eu vou escrever as minhas conclusões. Nós já temos alguns valores que nós já podemos preencher essa tabela. No caso de resultados anteriores, nós temos o seguinte:
Como x igual a zero é ponto crítico e ponto de inflexão, a derivada primeira é zero e a derivada segunda também é zero. Logo, este é um ponto de inflexão. Já para x igual a 2, nós temos que a derivada segunda é zero, portanto, ele é ponto de inflexão. E para x igual a 3, nós temos que x igual a 3 é ponto crítico, logo, derivada primeira é nula. E nós já calculamos o sinal da derivada. O sinal da derivada é positivo, o que acarreta ele ser um valor de mínimo local. Então, nós já temos essas informações prévias para preencher a nossa tabela, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos identificar o sinal das derivadas primeira e segunda, começando aqui no intervalo de x menor do que zero. Então, como é que eu vou descobrir qual que é o sinal da derivada primeira e derivada segunda no intervalo x menor que zero? Bom, eu posso tomar qualquer valor de x para fazer essa análise. No caso, eu vou tomar o x igual a menos 1. Quando eu tomo x igual a menos 1, eu vou trocar agora x igual a menos 1 na derivada primeira e na derivada segunda. Quando eu faço a troca na derivada primeira, eu concluo que a f' de menos 1 é menos 16. Agora, fazendo a troca na expressão aqui da derivada segunda, né? Quando eu troco o x por menos 1, a derivada segunda de menos 1 é 36. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a derivada primeira é negativa e a derivada segunda é positiva. Derivada primeira negativa quer dizer que a função é decrescente e derivada segunda positiva quer dizer que a função tem concavidade voltada para cima. Então, vou colocar aqui na minha conclusão que o sinal da derivada primeira é negativo, o sinal da derivada segunda é positivo. Logo, a função é decrescente e a concavidade aqui da função é voltada para cima, que no caso eu vou abreviar por CVC, concavidade voltada para cima. Agora, vamos avaliar o que acontece aqui com o sinal das derivadas quando x está entre 0 e 2. Então, quando x está entre 0 e 2, eu posso escolher qualquer valor nesse intervalo. No caso, vou tomar o x igual a 1. Então, novamente, trocando x igual a 1 na expressão da derivada primeira, nós temos que a f' de 1 é menos 8. Agora, trocando o x por 1 na expressão da derivada segunda, nós temos que a f duas linhas de 1 é menos 12. Ou seja, derivada primeira negativa, derivada segunda negativa. Portanto, eu continuo com a função decrescente, só que agora com a concavidade voltada para baixo. Então, no intervalo de 0 a 2, eu tenho aqui derivada primeira negativa, derivada segunda negativa, portanto, função decrescente com concavidade voltada para baixo. Vamos olhar agora o que acontece com a função quando x está entre 2 e 3. Então, agora no intervalo de 2 a 3, eu posso escolher qualquer valor de x ali dentro. No caso, vou tomar o x igual a 2,5. Tomando x igual a 2,5, vou trocar esse valor de x na expressão da derivada primeira. Fazendo essa troca, nós temos que a derivada primeira de 2,5 é menos 12,5. Agora, trocando na derivada segunda o x por 2,5, nós temos que a derivada segunda é 15. Então, nós temos aqui derivada primeira negativa, derivada segunda positiva. Então, qual é a conclusão? Então, derivada primeira negativa, derivada segunda positiva, função ela é decrescente com concavidade voltada para cima. Essa é a conclusão que nós tiramos deste intervalo, olhando para o sinal das derivadas. Olhando agora, por fim, para o intervalo x maior que 3, podemos escolher qualquer valor para x. No caso, vou escolher x igual a 4 e
vou trocar x igual a 4 na derivada primeira da função. Fazendo essa troca, nós temos que a derivada primeira é 64. Agora, trocando x igual a 4 na expressão da derivada segunda, nós temos que a derivada segunda é 96. Portanto, derivada primeira positiva, derivada segunda positiva. Preenchendo a nossa tabela, derivada primeira positiva e derivada segunda positiva, nós temos aqui, então, derivada primeira positiva, função crescente, derivada segunda positiva, com cavidade voltada para cima. Então, nós temos aqui preenchido a nossa tabela. Essas informações aqui nestes intervalos, né, essas informações aqui é que vão nos auxiliar para fazer o gráfico da função. Agora, para a gente poder esboçar o gráfico da função, nós vamos localizar lá no plano cartesiano o valor funcional dos pontos críticos e dos pontos de inflexão. Então, vamos calcular aí quem são esses valores funcionais. A nossa função f é x² menos 4x ao cubo. Então, vamos calcular a f de 0. 0 é um ponto crítico e também um ponto de inflexão. Trocando aqui o x por 0, né, nós temos que a f de 0 é 0. Calculando agora a f de 2, 2 é um ponto de inflexão. Trocando x por 2, nós concluímos que a f de 2 é menos 16. E, por fim, calculando a f de 3, que é um ponto crítico, trocando x por 3 na função, nós temos que a f de 3 é menos 27. Só para poder a gente fazer o gráfico com um pouquinho mais de precisão, eu vou calcular o valor de mais dois pontos. Um ponto que esteja antes de 0 e um ponto que esteja depois de 3, tá? Então, no caso, vou calcular a f de menos 1. Eu escolhi menos 1, mas poderia ter escolhido qualquer outro valor. Então, calculando a f de menos 1, vou trocar aqui o x por menos 1 e eu vou obter 5. Agora, tomando x igual a 4, né, que é um valor depois de 3, poderia ter escolhido qualquer valor maior que 3, tá? Mas escolhendo aqui o x igual a 4, trocando na função, nós concluímos que a f de 4 é 0. Então, agora, lá no plano cartesiano, eu vou localizar esses pares ordenados. 0 e 0, 2 e menos 16, 3 e menos 27, menos 1 e 5, 4 e 0. Ok? Então, aqui no plano cartesiano, meu eixo horizontal, eixo x, meu eixo vertical, eixo y ou f, né? Então, tenho localizado aqui os nossos pontos. Então, menos 1 e 5, 0 e 0, 2 e menos 16, 3 e menos 27 e 4 e 0. Então, agora, para fazer a representação do gráfico, a gente vai usar as informações da tabela. De acordo com a tabela, para valores de x menores do que 0, a função era decrescente com concavidade voltada para cima. Então, eu vou sair aqui do ponto x igual a menos 1 para o ponto x igual a 0, vou fazer a função decrescer, só que com concavidade voltada para cima. Então, o meu gráfico vai ter uma curvinha aqui voltada para cima, né? Vai ter, digamos assim, o bracinho de um U, né? Concavidade voltada para cima. Em seguida, entre x igual a 0 e x igual a 2, a função continua decrescente, só que a concavidade mudou, né? A concavidade era voltada para baixo. Então, agora eu vou ligar estes dois pontos de maneira que a concavidade esteja voltada para baixo. Então, concavidade voltada aqui para baixo. Eu faço essa curvinha. Então, só reforçando aqui. Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, ok? Então, aqui, concavidade voltada para baixo.
Agora, no intervalo de 2 a 3, a função continua decrescendo, só que a concavidade muda para cima novamente. Então, vamos novamente fazer aqui o bracinho de um U. Então, a função continuou decrescendo, só que agora com concavidade voltada para cima. Então, digamos aqui que ela formou essa barriguinha, né? Já no intervalo de 3 a 4, de acordo com a nossa tabela, a função agora é crescente, então agora a função passa a crescer e a concavidade também é para cima. Então, vou fazer aqui concavidade voltada para cima. Então, vou sair daqui e passar por esse ponto aqui, concavidade voltada para cima. Então, eu tenho que esse traço em azul é um esboço do gráfico da nossa função, ok? Então, só para vocês visualizarem melhor, aqui feito com o auxílio de um software, nós temos aqui o gráfico da função. Então, para x aqui menor do que zero, função decrescente com concavidade voltada para cima. Entre 0 e 2, função decrescente com concavidade voltada para baixo. Entre 2 e 3 aqui, função decrescente também, só que com concavidade voltada para cima. E entre 3 e 4, a função é crescente com concavidade voltada para cima também, ok? Então, basicamente, nós podemos utilizar as derivadas, né, o conhecimento das derivadas, para fazer esboço de gráfico de uma forma mais fácil também, ok? Se ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a essa questão de fazer o esboço do gráfico, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Até mais!